Olá, alunos! Esse é o nosso sexto vídeo sobre o livro Depois daquela Viagem. Sobre o capítulo 5, né, nós já tivemos um vídeo sobre o prólogo e 4 vídeos sobre os primeiros 4 capítulos. Então, agora nós vamos para o capítulo 5, no vídeo 6. Assistam aos vídeos anteriores, senão vocês não vão acompanhar essa discussão de agora. Então, vocês já leram o livro, eu sempre comento isso, mas só para ficar mais fresco na mente, no capítulo anterior, nós vimos que a Valéria tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, agora para fazer um intercâmbio que ia durar mais tempo, para estudar a língua, e ela esperava, né, alguma normalidade, mesmo que ela já tivesse aceitado que a doença era uma inevitabilidade, ia modificar a vida dela, mas ela pensava, né, vou seguir com a vida e ver onde que eu chego. Então, nós tivemos que ela queria um dormitório só para ela não ter que dividir o quarto com alguém que ela não ia conhecer. E no começo desse capítulo 5, que se chama Um Peixe Fora d'Água, ela se sente assim mesmo, né? Um peixe fora d'água. O que é a expressão peixe fora d'água? É quando você não está no seu ambiente normal. Então, no caso, ela não estava no ambiente normal dela, porque ela não estava mais no Brasil, ela estava em outra cultura, e ela também estava tentando aprender sobre quem era ela, o que ela queria da vida, como é que ia ser a vida dela naquele momento. Então, nós temos alguns momentos de reflexão nesse capítulo. Temos algumas descrições sobre o lugar, né? É legal que vocês leiam e descubram um pouco sobre o que é essa cultura de faculdade. Então, ela descreve o quarto dela, mas ela também fala sobre o fato de que não importa quantos anos você tem, você viaja, você chega no lugar, você liga para falar para as pessoas que chegou bem. Não deixa as pessoas ficarem preocupadas falando, ai meu Deus, não deu nem notícia, será que chegou? Será que não chegou? Então ela faz isso, ela liga primeiro para o pai dela e depois para a mãe dela. Só que nós acabamos descobrindo que a relação com os dois não estava muito boa, né? Ela comenta na página 71 do livro de vocês, na ligação para o pai, que ela, depois da conversa dos dois, né, que foi muito curta, ele pergunta uma coisa, ela responde, não sei o que, não sei o que, tá bom, beleza, acabou. Beijo, tchau. Aí ela explica pra gente, né? Ela fala: minhas relações com meu pai não andavam grande coisa. Antes de eu viajar, eu tinha quebrado um belo pau com ele, por causa da história de eu querer viajar, ir embora, e ele não querendo que eu fosse. E depois, ainda por cima, atrasou meu passaporte, eu perdi o avião do sábado e só pude ir na terça. E maior encheção de saco. Ultimamente andava tudo assim, só briga. Briga com todo mundo, briga no trabalho, briga em casa, ainda bem que eu tinha ido embora. Então, uma das questões que gerou briga foi o fato dela querer viajar. É muito compreensível, na verdade, do lado do pai. Por quê? Ela tá doente, ela pode piorar a qualquer momento. Se ela piorar, ela não vai ter ninguém para ajudar. Ela está, na verdade, pensando que tem, né, os dias contados e qualquer dia que ela fica longe da família é um dia que depois as pessoas vão falar, nossa, será que eu não devia ter passado mais tempo com a minha família? Sempre que alguém fica doente e pensa, ah, eu estou perto de morrer, esses são os arrependimentos que as pessoas têm, de não ter utilizado melhor o tempo com aqueles que são importantes. Mesmo quando, às vezes, a vida parece muito difícil, muito complicada a convivência, né? Às vezes, a vida em família não é fácil, existem muitas brigas, mas, apesar disso, essas são as pessoas que são sua rede de apoio. Então, às vezes bate esse arrependimento, né? De não conseguir ter uma vida mais tempo próximo deles. E o pai parece que está com essa preocupação, né? De como assim, você está doente, você pode morrer em poucos anos e você ainda quer ir para outro país e ficar longe, você devia ficar aqui. Então, e tem outras brigas, né, e tudo mais. Então ela comenta, né, que as relações estavam complicadas. Aí ela desliga e liga para a mãe. Para a mãe, mesma coisa, né? A mãe já não morava com ela, quando elas estavam juntas, elas sempre discutiam também, mas ela também, né, ainda é família, ainda tem que conversar. E aí a mãe questiona em um momento, o que você vai ficar fazendo aí? E ela fala, página 72, tá? E ela fala, estudando horas, trabalhando, pensando, sei lá. E aí a mãe comenta, você não acha que vai se sentir muito sozinha, minha filha?
E aí ela começa a refletir, né? Ela tem muitas reflexões. E ela fala, sozinha? Aí temos ali o momento de acabou a fala, vem o pensamento, separado por travessão. Aí ela, sozinha, me lembrei do que era sentir sozinha para mim e de quanto aquilo era doído. Olhei para o meu quarto à minha volta, vazio. Não havia mais ninguém lá, somente eu. Eu. Não, mãe, eu não vou me sentir sozinha. Então perceba que o que passa na mente dela não é o que ela fala. Ela costuma dar ali uma desviada ou mentir descaradamente. No caso aqui, percebemos que é realmente uma mentira. Ela já está se sentindo sozinha, mas ela fala, não, mãe, não vou me sentir sozinha. Aí a mãe, né, então tá, minha filha, vê se me escreve logo. Aquele finzinho de conversa e tudo mais. Ela desliga o telefone e aí nós temos a reflexão de fato. Ela fala, desliguei o telefone e fiquei ali olhando para o nada, pensando na tal da eu. Tomei coragem e fui olhar-me num espelho quadrado, grudado na porta do armário. Aquele rosto que não parecia mais comigo, aquele cabelo esquisito, continuei olhando. Para falar a verdade, não tinha nada de errado comigo. Eu continuava a mesma de sempre, só o cabelo estava meio diferente, Chanel, curto, reto, mas não estava nada horrível. O que é que era então? Porque agora, quando eu me olhava no espelho, eu não sabia mais quem eu era. Será que algum dia eu soube? Será que algum dia eu voltaria a saber? Quanto tempo? Quanto tempo ia levar para eu saber quem eu realmente era? Talvez semanas, meses, anos. Não importa quanto, pensei. Só importa que eu estou decidida a fazer. Então, como eu disse, um dos motivos dela viajar não é só para estudar a língua e a cultura, mas também para pensar no que fazer com a própria vida. E entre esse pensar no que fazer, tem sempre o se descobrir, né? Você não consegue decidir seu futuro se você não sabe quem você é. Por isso que nas matérias de projeto de vida, nós sempre queremos que vocês reflitam sobre o que vocês gostam de fazer, quais são as características de vocês, que vocês têm facilidade, que vocês têm dificuldade. Por quê? Porque se você não se conhece, como é que você vai escolher algo que vai fazer parte da sua vida para o resto dela? Então, ela usa essa viagem. Essa não é a viagem do título do livro, tá? A viagem do título do livro é aquela que ela fez lá no comecinho de barco, encontrou o cara que estragou a vida dela. Mas nessa viagem ela quer se descobrir, ela quer pensar em como é que vai ser a vida dela a partir desse momento. Então, nós temos que ela passa um tempo pensando nisso, dá umas voltas pela faculdade, deixa eu tirar esses post-its das partes que eu já li, e ela relembra de outra interação com a família que foi com a irmã. A irmã dela, que também, assim, as duas tinham 3 anos de diferença, né? Nós vimos isso lá no comecinho. Às vezes elas brigavam, como todo irmão, briga bastante. Mas ela lembra de uma situação que ela foi na casa da irmã e contar que ia viajar, e a irmã fala, você tem as coisas que você precisa para viagem, mas você vai levar uma mala só? Imagina que você vai levar uma mala só. Você tá levando camisola? E aí ela fala, nossa, pois é, né? Eu não tô levando pijama. E o banheiro do meu dormitório não vai ser no quarto, vai ser no corredor. Então, quando eu for de manhã, né, escovar os dentes e tudo mais, eu vou ter que sair no corredor. Eu não vou trocar de roupa para escovar o dente. Eu preciso ter uma roupa de dormir que seja apresentável para passear no corredor. Preciso de uma camisola bonitinha, preciso de um pijama novo. Aí ela vê que a irmã tinha um pijama muito chique, muito caro, e aí ela fala, né? Ah, eu quero esse. E a irmã fala, tá bom, é esse o preço. Porque entre irmãos também, né, tem essa de sair na vantagem. Mas ela paga mesmo assim, porque ela fala pra gente que ela queria ter algo para levar de recordação da irmã também. Então, não é só o pijama que ela está levando, né? Aquela camisola chique. Na verdade, é uma lembrança da irmã. Mesmo com as brigas, existe um carinho, né? Aí o que nós temos? Que ela comenta sobre a rotina dela na faculdade. No dia seguinte, ela vai fazer o teste para ver o nível que ela cairia na turma de inglês. Por quê? Você não chega lá e vai estudar do zero. As pessoas já sabem um pouco do conteúdo. Então, você faz um teste e aí eles falam, olha, pelo seu nível, dá para a gente te colocar nessa turma aqui. E aí você não vai ter que ficar estudando um monte de coisa que você já sabe, você estuda daqui em diante. Então, ela vai fazer esse teste. E ela é colocada numa turma bastante avançada, né? Eram 6 níveis, os 6 eram mais altos, ela cai no 5. Ela até pensa, nossa, se eu estudar bastante, eu consigo terminar o curso em 4 meses.
Aí ela pensa, e aí, depois o que eu vou fazer com a vida? Não sei, depois eu penso. Então, vamos colocar o resumo das partes que nós já vimos aqui. Nós temos, então, que ela fez o teste da escola, isso é interessante também. Enquanto ela andava pela escola, eu estou chamando de escola, mas é faculdade, tá? Enquanto ela andava por aquele ambiente, ela ia percebendo que tinha muita variedade nas pessoas, diversidade, né, de muitas nacionalidades lá, vinha gente de todo mundo para estudar inglês ali. Então ela via idades diferentes, profissões diferentes, gente que era muito novinha, gente que já tinha feito um monte de coisa na vida e agora, bem mais velha, estava indo fazer o curso lá junto com ela. Então tem muita variedade. E aí, ela se estabelece no quarto, liga para os pais, lembra da irmã por causa da camisola, e ela, né, tem esse momento de sentir falta deles, apesar das brigas. Então, resumindo aqui, Valéria faz o teste para saber em qual turma ficará e, enquanto aguarda o resultado, reflete sobre a diversidade das pessoas naquele lugar. Ao se estabelecer no quarto, faz uma ligação para cada um dos pais e pensa sobre como as relações com eles estavam difíceis. Relembra da irmã e de como comprou a camisola dela só para levar uma recordação. E em uma conversa com uma dessas pessoas que ela encontra pela faculdade, uma delas fala, nossa, eu conheço o Brasil, né? Já conheço lá, já viajei por lá e tudo mais. Aí a mulher fala que já viajou por vários lugares, conhece um monte de cultura, mas não tem nenhum lugar que ela se sente tão bem quanto o próprio país dela, embora ela conheça de tudo. Aí a Valéria não acredita, né? Fala, nossa, imagina, você conhece o mundo inteiro e o seu lugar preferido é no seu país. Ela fala, é uma coisa que você vai aprender com o tempo, que a familiaridade que você tem, né, se sentir em casa, só vai acontecer no seu país. Você vai aprender nessa viagem, inclusive, a gostar do seu país. Aí a Valéria fala, até parece, né? Não sei, acho que não. Mas vamos ver se isso vai acontecer ao longo da história. Sem spoiler. Aí nós temos quando começa a aula de fato, né? Ela vai conhecendo os professores, um a um, também são todos diferentes, os alunos são todos diferentes. Tem um professor que pede para os alunos se apresentarem. Então, eles tinham que falar o nome deles, a idade, qual a profissão, o que eles estão fazendo lá. E aí, outra crise nela, porque ela fala, tudo bem, o que eu vou falar, né? Todo mundo se apresentando, e aí ela pensa, vai chegar a minha vez, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu falo, porque vocês também sentem isso, não sentem? O professor pede, cada um vai falar de uma vez, e aí, enquanto o colega está falando, você não está prestando atenção no colega, você está pensando na sua mente. O que eu vou falar quando chegar a minha vez? Ah, meu Deus, está chegando a minha vez. Ah, meu Deus, eu sou a próxima. É isso que ela está sentindo. E aí nós temos a hora que ela se apresenta, né? E você? Era o professor perguntando. Danou-se foi para mim. Então ela fala, chegou a minha vez. Aí ela se apresenta. Meu nome é Valéria, tenho 22 anos, venho do Brasil e eu sou. Aí temos um momento de para de falar e vamos para o pensamento dela. Tentei pensar em mais alguma coisa, não numa simples profissão, que no fundo não descreve ninguém, mas em alguma coisa lá dentro, bem dentro de mim. O que eu era? O quê? O que? Não consegui. Olhei ao meu redor, estavam todos me olhando esperando a resposta. Vocês querem saber de uma coisa? Eu finalmente disse. Eu não sei o que eu sou. E é justamente para descobrir isso que eu estou aqui. E depois que eu descobrir, daí sim eu resolvo o que é que eu vou fazer da minha vida. A classe inteira riu. É sempre assim. Nos momentos em que eu falo mais sério, as pessoas acham graça. Então, parecia que era uma resposta de quem, não tô afim de falar, não vou falar nada. Mas para ela era realmente verdade. Ela não se conhecia o suficiente. Ela falava, não posso dizer que eu sou atriz, embora eu seja porque eu tenho diploma. Porque isso não me define, né? A profissão não me define. Ela pensa em falar de administração, ela pensa em falar um monte de coisa. E ela decide que, na verdade, eu não tenho certeza ainda, e tá tudo bem, eu vou descobrir, né? Eu vim aqui para isso. Então, quando alguém pergunta para vocês alguma coisa de pessoal que vocês ainda não sabem, falem que vocês ainda estão descobrindo. Não dá para ter certeza, né? E vocês já são alguém hoje, mas vocês são alguém em construção, que vai se modificando com o tempo, com as experiências, com as aprendizagens. Então, não tenham medo de dizer, olha, eu estou descobrindo ainda. Mas também tente responder alguma coisa, porque
alguma coisa vocês já são. Vocês não são uma lousa vazia. Vocês já têm gosto, já têm coisas que vocês não gostam. Então, isso vai formando a personalidade. Vocês não precisam esperar ser adultos para falar quem vocês são. Vocês já são alguém. Lembrem-se disso. Pode ser que vocês mudem. É importante mudar. A pessoa que não muda nunca significa que não está aprendendo nada. E aí ela está vivendo errado. Mas não tenho medo de não ter a resposta pronta. Porque às vezes falar da vida é mais complicado. Então vamos aqui, né? Se inicia as aulas. Conhece os professores e colegas quando precisa se apresentar. Ali era se apresentar, né? Pensa no que deveria dizer, está lá para descobrir quem é e o que gosta. Aí ela depois sai com o pessoal, vai descobrir os lugares, todo mundo batendo um papo. E nessas descobertas, né, temos pessoas falando de pronúncia, brincando, né? É um momento de descontração. E aí nós temos na página 83 do livro de vocês, deixa eu tirar esses post-its que já foram. Na página 83 do livro de vocês, nós temos esse relato dela. No outro dia, conhecemos a praia de Santa Mônica. Vimos uma exposição de arte e à noite jantamos num restaurante italiano, cuja decoração imitava um vagão de trem. Então, muita cultura, né? Muita variedade. Um lugar muito animado, as pessoas falando alto, rindo, brincando. Tinha até um povo numa outra mesa cantando. Era sempre assim, tudo muito legal, muito bonito. Aí, de repente, eu começava a olhar tudo como se eu não fizesse mais parte de nada. Como se tudo aquilo fosse uma cena de um filme e eu estivesse de fora assistindo. E aí eu olhava para aquelas pessoas e começava a me perguntar: se essas pessoas soubessem que eu tenho AIDS, será que elas estariam aqui comigo? Será que estariam jantando comigo na mesma mesa? Será que as meninas teriam ficado comigo no mesmo quarto de hotel? Será que o Andy e o Peter continuariam insistindo em que um dia eu fosse visitá-los na Suíça? Será? Então, é muito difícil que, mesmo nos momentos em que ela deveria estar se divertindo, porque aqui era um momento de descontração, e do nada a reflexão começa, né? Eles só estão comigo porque eles não sabem disso, eles não gostariam de ficar comigo, será que eles gostariam de ficar comigo? Então, mesmo nos momentos de descontração, isso sempre fica na mente dela, nunca muda. É bastante complicado, e é assim que se encerra o capítulo, né? Nós vamos parar por aqui nessa reflexão dela. Então, só para concluir aqui, ela não se sente parte do grupo. Resumindo então, as aulas de Valéria começaram e ela se surpreende com a variedade de culturas. Ao precisar se apresentar, pensa no que deve dizer, pois não sabia se o curso de teatro era o que realmente a representava. Acaba respondendo que ainda não sabia quem era e o que queria. Se enturma com os novos colegas, mas não se sente parte do grupo por questionar se eles aceitariam se soubesse que tinha AIDS. Então, aqui estou cantando parte do texto. Agora sim. Eu tenho todos os trechinhos de resumo colocados em uma página só, para vocês verem que, na verdade, não era muita coisa, né? Eu falo, mas é para explicar, porque se você colocar no papel, não tem tanta coisa que precisa estar no papel. Tem muita coisa importante para você entender história, para conhecer a cultura, mas se você tiver que resumir, você não dá detalhes. Aqui tem o que é de fato importante para entender o andamento. Então, agora para as questões levantadas, deixa eu ampliar aqui de novo. Nós temos como questões levantadas ela sentir-se sozinha, né? Então, ela questiona esse sentir-se sozinha é uma situação externa, porque ela está em volta dela não tem ninguém, então ela está fisicamente sozinha, isolada, ou uma questão interna do sentimento dela. Entre outras pessoas, ela também se sente sozinha. Então, isso está no interior. Pensem nisso. Vocês já se sentiram solitários entre as pessoas? Né? Tem um monte de gente em volta e você fala, nossa, não sou parte disso, eu estou me sentindo sozinha? Acontece. A reflexão sobre o eu, não importa quanto tempo leva, então às vezes você vai levar a vida inteira pensando em quem sou eu, e tudo bem, porque você vai mudar durante a sua vida inteira. É importante que você mude. Pessoas que não mudam não estão vivendo direito. A relação da saudade da casa, da família, do país. Então, às vezes você acha que odeia a sua casa, acha que odeia a sua família, acha que odeia o seu país.
tem muito motivo para odiar muita coisa nos últimos tempos, né? Especialmente porque as pessoas estão tendo que conviver mais, então às vezes sai mais briga ainda. Mas tentar lembrar que uma situação que gera briga não necessariamente reflete no sentimento que as pessoas teriam nos momentos de união. Mesma coisa com o país, né? Mesmo que você odeie o país, você fale, nossa, eu não acredito nas coisas que eu tô vendo, eu vejo notícia e eu não entendo por que, que as pessoas são assim. Mas ainda assim, tem momentos que você pensa que, nossa, tinha que ser brasileiro, né? Me vejo e encontro uma correspondência nessas situações. Não são muitas, mas existe, né? E não sentir-se parte do grupo por esconder sua condição. Então, não só você não sentir que corresponde aos outros, né, o que as outras pessoas em volta pensam, mas você também ter um segredo e ficar pensando, se esse segredo fosse exposto, o que ia acontecer com as nossas relações? Então, essas são as questões que eu gostaria que vocês pensassem, se vocês já passaram por alguma coisa do tipo. Vejam que tudo isso se aplica a coisas muito diferentes de uma pessoa na condição específica dela, né, da doença da AIDS. Qualquer pessoa está sujeita a todas essas reflexões, independente de ter ou não esse problema. Por isso que eu falei que esse livro é a história de alguém que tem AIDS, mas também é um monte de reflexão que serve para muita gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comentem aqui sobre os temas que vocês acharam mais interessante, o que vocês veem de correspondente. Se vocês tiverem alguma dúvida também, me procurem, pode ser por aqui, pode ser no Facebook, pode ser no WhatsApp. Não fiquem guardando dúvida. Se tem dúvida, vem me procurar. Estou sempre online para falar com vocês. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Ah, e fiquem em casa.